Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo daqueles mais misteriosos possíveis. Você já ouviu falar da Ilha Sentinela, um dos lugares mais inóspitos do planeta inteiro? Eu vou contar um pouquinho aqui desse povo que jamais foi interferido pela cultura ocidental. Então vamos contar um pouquinho mais sobre a história deste povo que acaba vivendo em uma ilha e não tem contato direto com as pessoas que foram colonizadas os países próximos, beleza? Roda a vinheta. Bom, esse tema eu já estou querendo abordar há muito tempo já. Vou contar um pouquinho sobre a história do povo Sentinela. Para quem não sabe, ele é uma ilha que está localizada próxima da Índia. E este povo ele é bem interessante pelo fato que ele não esteve aberto a contato de povos ocidentais, principalmente na época das colonizações. Então muitos cientistas eles acabam percebendo que esse povo ele já é um dos primeiros colonizadores da Terra. Então é algo bem interessante ali, um povo indígena bem agressivo e que poucas pessoas tiveram o privilégio de registrá-los. Então eu vou contar algumas historinhas bem interessantes sobre eles, beleza? Bom, para quem não sabe, essa ilha Sentinela do Norte, ela fica em um arquipélago de ilhas próximos da Índia. Este arquipélago se chama Andamão, na Baía de Bengala. E para quem não sabe, boa parte desta ilha ela é repleta de uma floresta tropical, onde vive esse povo. E boa parte deste povo sentinelês, eles vivem no norte desta ilha. E como eles são considerados um povo bem hostil, eles ficaram isolados dali do mundo inteiro há muitos anos. E vivem isso até hoje. E são considerados os únicos seres humanos que não têm contato direto com o povo ocidental. E eles ainda permanecem completamente intocados, tendo a sua própria cultura, a sua própria língua e são bastante agressivos. Sendo que outros povos, na época das colonizações, eles que moravam próximos dessas ilhas, eles sabiam que este povo permanecia na ilha. E durante a época da colonização inglesa, eles tentaram um contato direto com esses povos. E mesmo assim, muitos deles foram bem agressivos. Justamente eram atacados por arco e flecha, por pedras, pois eles eram um povo bem primitivo. Para quem não sabe, a primeira menção que foi considerada sobre a Ilha Sentinela do Norte, ela data do ano de 1771, pelo agrimensor britânico John Hitch. Pois ele acabou observando uma série de luzes que vinham desta ilha e ficou bem curioso para saber o que tinha lá. Aí que ele se deu conta que tinha um povo extremamente exclusivo que morava nessa ilha. E ele conseguiu fazer alguns experimentos longe, diretamente do mar, através de pequenos registros oculares do que o povo fazia nesta ilha. Então eu vou colocar um vídeo aí para que vocês vejam um dos contatos que foram feitos com esse povo da Ilha Sentinela. To overcome limited communication and uncertain vocabulary. Coconuts do not grow on these islands, but they are valued by the Sentinelese. Showing the genital. That is always there. That is what? It is angry or? No, they are not angry. They're dancing. That is one of the things. Laha! 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 Jaga! 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 Please try to protect yourself. Any moment they can come.
Laha. Laha. Daga. Daga. Laha. Daga. Daga means coconut. Laha means come here. These words are familiar to the Jarawa tribe. We do not know if the Sentinelese understand it. Bom, para quem não sabe, oficialmente, esta ilha ela é administrada pela Índia. E boa parte do território de Andamão, que é o arquipélago de ilhas que tange todo a Ilha Sentinela, faz parte da administração da Índia, apesar que eles são um povo único. Então eles, teoricamente, detêm da soberania sobre essa terra. E isso é registrado desde 1947. Apesar de que jamais houve qualquer tipo de aliança com o povo desta ilha, ela é considerada como se fosse um estado de limbo, sem qualquer tipo de comunicação externa. Então ela é considerada como se fosse uma entidade soberana, sob uma espécie de proteção indígena, e portanto seria teoricamente um estado soberano da Índia, como se fosse mais ou menos Taiwan ou Tibete da China. Apesar de que o arquipélago de Andamão e a Índia, eles não têm qualquer interesse em interferir na cultura local desse povo, justamente por permanecer a cultura deles, para que eles não tenham acesso diretamente a algumas doenças que nós temos, né? Justamente porque quando houve a colonização aqui na América do Sul, muitos indígenas, como eles não existiam as vacinas, eles ficaram teoricamente doentes e muitos deles vieram a morrer, justamente com as doenças que os povos europeus trouxeram para as Américas. Bom, embora tenha sido cada vez mais raro a gente ter acesso exclusivo a alguns povos que não tenham contato direto com povos ocidentais, este seria uma tribo única no mundo inteiro que não teve qualquer tipo de acesso a qualquer tipo de informação que existe no mundo exterior. E muitos deles, quando teve poucas chances de acesso, de trocar algumas informações, eles trataram as pessoas com agressividade. Inclusive houve registros de alguns helicópteros sobrevoarem a ilha, e eles acabaram pensando que tratava-se de algum tipo de animal e jogaram flechas neles. Então existe também alguns registros aí de que 2 pescadores acabaram se perdendo na ilha e eles não sabiam que se tratava da Ilha Sentinela. E esses 2 supostos pescadores foram mortos por este povo, pois eles eram tratados como invasores. E existe uma lei, se eu não me engano se é internacional ou nacional, que se você foi morto por algum tipo de índio, o índio ele é inimputável, ou seja, ele não é capaz de responder por si mesmo, justamente por ele ser um índio e não ter a cultura adequada para responder pelos seus crimes. Mesmo tendo diversas vezes tendo registrado uma espécie de contato com esses seres, muitos deles trataram com agressividade jogando flechas nas pessoas. Então poucas pessoas tentaram entrar em contato com esses índios, justamente pelo fato de eles serem agressivos. E muitos deles até mesmo conseguiram até se machucar devido a isso. Inclusive até mesmo a equipe da Discovery Channel tentou relatar através de um documentário sobre eles e acabaram sendo atacados por esses índios. Alguns antropólogos que tentaram estudar essa tribo, eles dizem que este povo ele vem diretamente da linhagem dos primeiros moradores da Terra, principalmente aqueles que acabaram saindo da África e povoaram outros continentes. Então esse povo é muito importante, justamente para ser estudado e para a gente saber a nossa origem e qual país a gente veio. E por incrível que pareça, eles acabam se comunicando através de um dialeto totalmente diferente que ninguém conhece até hoje. E até mesmo alguns antropólogos reconhecem que esse idioma seria um dos primeiros usados na Terra. Apesar de todo esse isolamento, esses cientistas eles definem que este povo ele não ficou completamente na Idade da Pedra, porque através dessas observações eles tiveram acesso ao fogo, coisa que poucos povos tiveram conhecimento. E muitos deles sabem que esses povos conseguiram fazer armas através de metais e outros bens que são utilizados como armas.
E muitos desses metais obtidos vieram justamente de alguns navios que foram naufragados ali próximo deles. Então, este povo, ele teve acesso a muitas coisas que, inclusive, moradores locais próximos ali jogavam na ilha, justamente para que eles pudessem conhecer, como espelhos, acessórios, metais, armas. Para quem não sabe, no século XIX, uma expedição britânica tentou entrar em contato com as pessoas da Ilha Sentinela. E eles conseguiram capturar um casal de idosos e algumas crianças dessa tribo. E infelizmente eles não conseguiram obter qualquer tipo de informação, pois o idioma deles era totalmente complexo. Então eles não conseguiram se comunicar com esse povo. Mesmo assim, eles devolveram essas pessoas à ilha novamente. E posteriormente, já na década de 60, o governo indiano decidiu enviar algumas expedições para tentar se comunicar novamente com o povo dessa ilha. E um dos objetivos principais era estabelecer algum tipo de canal direto para tentar se comunicar com eles e tentar entender como que esse povo foi parar ali. Bom, no ano de 1991, uma antropóloga indiana, Madhumala Chattopadhyay, Madhumala Chattopadhyay, chamada Madhumala Chattopadhyay, ela conseguiu estabelecer uma série de contatos com este povo, mas infelizmente o projeto ele acabou sendo suspenso pelo governo indiano e decidiram deixar a ilha do jeito que estava, sem qualquer tipo de contato. E desde então eles proibiram qualquer acesso de forasteiros próximos desta ilha. Uma curiosidade bem interessante é que a Ilha Sentinela do Norte ela acabou ficando no caminho do tsunami que ocorreu no ano de 2004. Mas por incrível que pareça, boa parte desses povos indígenas que estavam nesta ilha não sofreram qualquer tipo de destruição, pois eles acabaram enviando um helicóptero para ver como estava o estado da ilha. E este helicóptero foi recebido a flechadas pelos índios. Então este povo ainda permanecia ali sem ter sofrido qualquer tipo de destruição com as ondas do tsunami. Então alguns pesquisadores, ao analisarem o relevo desta ilha, eles notaram que depois que ocorreu esse tsunami, boa parte dos moradores subiram nas partes mais altas desta ilha. E muitos deles conseguiram sobreviver a essa destruição em massa. Então atualmente essa ilha é considerada uma zona de exclusão, onde as pessoas são proibidas de terem acesso, e muitas delas, se algumas pessoas se adentrarem da ilha e se perderem, pode ser até mesmo mortas por esses índios. E para quem não sabe, o último incidente que ocorreu é datado do ano de 2006, quando 2 pescadores indianos acabaram se perdendo e foram parar nesta ilha, e depois jamais voltaram. Muitos acreditam que eles foram mortos a flechadas por membros desta ilha. Então jamais tente adentrar esse local. Então é isso aí, mais um vídeo finalizado, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva para receber as nossas atualizações. Até a próxima, galera, obrigado, valeu!